Olá, amigos. Vamos retornar aqui ao estudo dos direitos sociais do artigo 7º. Lembrando que estamos estudando os direitos sociais dos empregados urbanos e rurais. Então vamos para o nosso slide verificar agora o inciso 14. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Existem algumas empresas que funcionam 24 horas por dia. O funcionamento ela não pode parar, como acontece com a metalúrgica, por exemplo. E aí, para essas empresas, para facilitar o trabalho, eles dividem o dia em 4 turnos de 6 horas, de 0 às 6 horas, de 6 às 12, 12 às 18, 18 às 24. E os seus empregados, ao invés de trabalharem num turno fixo, de tal hora, sempre naquele horário, eles trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. Então, às vezes, eles trabalham no primeiro turno, às vezes no segundo, às vezes no terceiro e às vezes no quarto turno. Esse trabalho ele acaba sendo também muito prejudicial à saúde, tendo em vista que eles não têm um horário fixo de descanso. Então, tanto faz trabalhar de noite e descansar de dia, como trabalhar de dia, descansar de noite e por aí vai. Por causa desse trabalho mais desgastante, a nossa Constituição reduziu a jornada de trabalho de 8 para 6 horas para essas pessoas que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. Mas se a gente voltar à redação da nossa Constituição, nós vamos observar que ali, depois da vírgula, no finalzinho, tem escrito salvo negociação coletiva. Isso significa dizer que por meio de uma negociação coletiva de trabalho, é possível a gente ampliar essa jornada novamente de 6 para 8 horas. E isso gerou uma discussão. Ampliando-se a jornada normal de trabalho de 6 para 8, é devido ao adicional de hora extra? O Supremo entende que não é devido ao adicional de hora extra, porque a própria Constituição permite a ampliação não como uma jornada extraordinária, mas como uma jornada normal de 8 horas, mesmo para o turno ininterrupto de revezamento. A única ressalva é que isso tem que ser feito por meio de uma negociação coletiva. Então, havendo a negociação, ampliando-se a jornada de 6 para 8 horas, não há que se falar em pagamento de hora extraordinária. E esse direito, claro, não foi aplicado aos empregados domésticos por uma razão simples. É que empregado doméstico não trabalha em turno ininterrupto de revezamento. Ele tem horário fixo. Então, assim como todos os trabalhadores, os empregados, melhor dizendo, seletistas, eles têm a jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, vamos seguir o próximo inciso? Vamos para o inciso 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Bem, esse direito é inerente aos trabalhadores, também é inerente aos empregados domésticos, já era e é também aplicado aos empregados domésticos mesmo antes de 2013. Então, todos nós trabalhamos todo mês, um mês inteiro, mas a cada semana nós temos direito a um repouso semanal remunerado. É um dia de descanso, a gente não trabalha, mas a gente ganha normalmente por esse dia como se tivesse trabalhado. Diz a Constituição que esse repouso semanal remunerado deve ser preferencialmente em dia de domingo. Preferencialmente não significa dizer que tem que ser todo domingo semanal, mas sim pelo menos um domingo por mês. Aí a gente garantiria o preferencialmente aos domingos de acordo com o Supremo. Direitos dos empregados, direitos também dos empregados domésticos. Vamos para o próximo. O inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% à do normal. Bem, falamos que a jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanais. A cada hora trabalhada além da 8ª hora diária ou da 44ª semanal, o empregado faz jus, tem direito a receber um adicional de hora extraordinária, que será de no mínimo 50%. Mínimo 50% significa dizer que pode ser mais. Então, é muito comum nós encontrarmos empresas que fazem acordos ou convenções coletivas e que ampliam a hora extraordinária para 80%, para 100% da jornada normal. Até porque o trabalho em jornada extraordinária, o nome já está dizendo, é para uma situação extraordinária. Não é correto que a empresa cotidianamente
coloque os seus empregados para trabalhar, por exemplo, 10 horas por dia. A legislação trabalhista só permite 2 horas extras por dia. Mas isso não deve ser cotidiano, isso deve ser excepcional quando houver a necessidade extraordinária desse trabalho. Desde 2013, e não precisava de lei, então desde 2013, efetivamente, os empregados domésticos já têm direito ao auxílio adicional de hora extraordinária de, no mínimo, 50%. Isso significa dizer que desde 2013, o empregado que é colocado para trabalhar, além da 8ª hora diária, além da 44ª semanal, também deve receber um adicional de hora extraordinária de, no mínimo, 50%. Vamos seguir adiante. Vamos para o inciso 17, que fala do gozo de férias anuais remuneradas, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Para que o empregado possa adquirir o direito a férias, é necessário que ele tenha trabalhado ao menos 12 meses. E a partir daí ele passa a ter o direito de gozar férias nos próximos 11 meses, para que no 11º mês, no máximo, gozando férias, ele goze dentro dos próximos 12 meses. Então, ele deve tirar férias até, no máximo, 11º mês seguinte ao período de aquisição. Trabalha 12 meses e adquire o direito a férias nos próximos 12 meses, tirando as férias, no máximo, até o 11º mês. E essas férias, elas são remuneradas. Então, a ideia é que o empregado receba um mês normal de salário e receba um abono de férias de, no mínimo, 1/3 além do que o salário normal. No mínimo. Então, pode ser mais do que 1/3? Pode. Só não pode ser menos do que 1/3. Esse abono de férias, o nosso legislador previa que ele fosse utilizado pelo empregado durante as suas férias como uma reserva para que ele pudesse curtir as férias, que ele pudesse desenvolver alguma atividade fora do cotidiano. Então, é obrigatório as férias remuneradas e o adicional de, no mínimo, 1/3. Os empregados domésticos já tinham esse direito de férias com adicional de, no mínimo, 1/3. E continuaram a ter mesmo depois da emenda de 2013, até porque o intuito da emenda era ampliar os direitos dos empregados domésticos e não reduzi-los. Então, se aplica também aos empregados domésticos. Seguindo, o inciso 18 fala da licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias. Aí você, candidato, se preparando à prova, pode já me perguntar, mas eu escutei dizer que era agora de 180, não é verdade? Não. Tudo que nós estamos estudando aqui no artigo 7º da Constituição, pelo menos em princípio, são direitos aplicados aos empregados urbanos e rurais, ou seja, os seletistas regidos pela CLT, que são aqueles empregados, em regra, que trabalham nas empresas privadas. Nós tivemos, sim, recentemente, a ampliação da licença gestante de 120 para 180 dias, mas não para o seletista. Essa ampliação ela foi dada aos servidores públicos federais, que hoje gozam, sim, de 180 dias. Os servidores públicos estaduais, no estado de Pernambuco, já tinham 180 dias e os municipais, no município de Recife, também já tinham licença de 180 dias. Mas a do seletista, que é o que está previsto no artigo 7º da Constituição Federal, ela é uma licença que é prevista à empregada seletista, regida pela CLT. Essa licença é de 120 dias, remuneradas pelo INSS, para que a mulher pudesse ficar em casa com o intuito de amamentar o seu filho. Existem também algumas intenções para ampliar essa licença da seletista para 180. Mas hoje, para a nossa prova, são 120 dias de licença em casa, remunerados pelo INSS. Mas voltando à redação, a gente pode perceber que a Constituição fala licença gestante sem prejuízo do emprego. Ou seja, a ideia é que, além da licença gestante, a mulher tenha assegurada a chamada estabilidade gravídica, que é a estabilidade da mulher grávida. Essa estabilidade ela vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Notem que a licença de 120 dias ela é contada em dia. Então, se cair na prova licença de 4 meses, está errado. 4 meses não necessariamente
vai equivaler a 120 dias. Temos meses com 28 dias, meses com 30 dias, meses com 31 dias. Então, não necessariamente vai equivaler a 120 dias. A licença aqui é em dia, 120 dias. Mas a ideia é que a mulher ficasse os 120 dias em casa, que aproximadamente equivaleria a 4 meses. Mas que ela ainda voltasse para trabalhar no 5º mês, depois do parto, com estabilidade. E a estabilidade garante à mulher grávida o direito de não ser demitida sem justa causa. Ela só pode ser demitida por justa causa quando ela cometer uma falta grave. Então, a ideia é que a mulher ficasse aproximadamente 4 meses em casa, que seriam os 120 dias, e quando ela voltasse ainda tivesse estabilidade por no mínimo 1 mês. Daí, essa estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e não 4. Para que esse 1 mês trabalhado com estabilidade? Esse 1 mês trabalhado com estabilidade, ele foi criado para que a mulher possa provar ao seu patrão que ela ainda está apta ao trabalho. É verdade que, às vezes, a criança nasce com algum problema ou tem algum problema de saúde que faça com que a mulher falte muito, chegue atrasada, saia no meio do expediente, e o ônus da maternidade, ele não deve ser da empresa, e sim da mulher. Ela tem 1 mês. 1 mês retornando da licença para provar ao patrão que a maternidade não gerará nenhum empecilho à sua relação de trabalho. Depois de 1 mês, se ela continuar com a mesma efetividade de antes, a tendência é que ela fique na empresa. Se ela realmente demonstrar que a maternidade está se tornando incompatível com o seu emprego, o patrão, depois de 1 mês, vai poder demiti-la. Então, a ideia é que ela tenha 1 mês ainda de estabilidade, depois que ela voltar da licença, para dar essa prova ao seu patrão. Então, licença gestante de 120 dias em casa, remunerados pelo INSS, e estabilidade da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Esse direito já era também aplicado aos empregados domésticos e continua a ser depois da emenda de 2013. Seguindo então para a licença paternidade, que está no inciso 19 do artigo 5º. Licença paternidade nos termos fixados em lei. A licença paternidade agora é do pai, né? E os 5 dias criados pela lei, que é um prazo muito pequeno, muitas vezes o pessoal diz, mas esse prazo devia ser maior, porque o pai não tem ampliado, é porque o intuito desse prazo ser criado era possibilitar que o pai registrasse o seu filho no cartório. E por que tem que ser o pai? É simples. A mãe, a gente já sabe quem é, ela sai da maternidade com um comprovante de que o filho nasceu dela naquela data, naquela hora. O pai, nem sempre a gente tem como comprovar de imediato quem é. Quando há um casamento civil entre o homem e a mulher, a filiação ela é presumida desse casamento. Mas quando não há um casamento civil, quando a gente está falando de uma união estável ou de uma relação extraconjugal, a gente não teria como ter provas de imediato da paternidade. Então, para que conste na certidão de nascimento da criança o nome da mãe e também o nome do pai, é necessário que o pai, nessa situação, compareça ao cartório, reconheça a paternidade e aí sim, na certidão de nascimento da criança, constará o nome dos dois. Se a mãe for sozinha à maternidade e declarar o nome do pai vindo de união estável, de uma relação extraconjugal, o cartório não pode incluir o nome do pai na certidão de nascimento. Seria necessário, posteriormente, uma investigação de paternidade para comprovar a filiação da criança. Logo, 5 dias foi dado para os empregados para que eles saiam do trabalho e possam registrar os seus filhos. 5 dias corridos. Por que isso? Porque qualquer feriadão que nós tivermos, ainda assim daria para o pai registrar o filho no cartório. Imagina um feriadão que começou no domingo e acabou na terça. O filho nasceu no domingo, ele não pode registrar no domingo, não pode registrar no sábado, não pode registrar, na segunda, que seria imprensado, não pode registrar na terça, mas poderia registrar na quarta. Então, 5 dias corridos, para não haver nenhuma desculpa do pai que não registrou a criança porque não conseguiu sair do seu trabalho. Esse direito também era aplicado aos empregados domésticos, mesmo antes da emenda de 2013 que nós vimos falando. Entretanto,
No caso dos empregados domésticos, muita gente me pergunta e diz assim, mas empregado doméstico do sexo masculino praticamente inexiste. Não é verdade. Quem é um empregado doméstico ou empregada doméstica? São pessoas que trabalham numa casa de família sem dar lucro. Então, por exemplo, um piscineiro que limpa a piscina de uma casa de família, ele é um empregado doméstico. Um motorista, ele é um empregado doméstico. Um vigia da sua casa, se não for empregado de uma empresa de vigilância, mas for contratado diretamente pelo dono daquela residência, ele é um empregado doméstico. O jardineiro é um empregado doméstico. Até mesmo um piloto de avião, se ele não é contratado de uma empresa, mas contratado diretamente de uma pessoa física para servir a sua família, ele é um empregado doméstico. Então, nós temos muitos homens na condição de empregados domésticos e que também têm direito a essa licença de paternidade de 5 dias corridos. Atenção! Vocês devem ter escutado agora no jornal recentemente, e muita gente leu a manchete, mas não se interessou em ler a matéria, mas que vinha dizendo que Dilma sancionou agora uma lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias. Isso não é verdade. O que aconteceu foi a aprovação de uma lei que ampliou de 5 para 20 dias a licença paternidade apenas para as empresas que fazem parte do programa Criança Cidadã. As demais empresas que não fazem parte desse projeto, que é a grande maioria das empresas, continuam submetidas ao que está na Constituição, que seria licença paternidade de 5 dias. Então, para a nossa prova, não muda nada. O empregado, seletista ou doméstico, tem direito à licença paternidade de 5 dias. Ok? Retornando aos nossos incisos, vamos agora para o inciso 20, que fala da proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Nós sabemos, né, que desde que nós tivemos a Constituição de 88, que o mercado de trabalho ele ainda é dominado pelo sexo masculino. E a mulher vem enfrentando aí alguns embates, algumas brigas para também ganhar terreno nesse mercado de trabalho. Mas percebendo que realmente o mercado de trabalho é dominado pelos homens, a Constituição determinou que fosse criada uma lei para dar incentivos específicos para ampliar o mercado de trabalho da mulher. Bem, isso depende da criação de uma lei, a Constituição é clara, né? Precisa ser criada uma lei para criar esses incentivos específicos. Essa lei, infelizmente, ela não existe, então a gente acaba não tendo esses incentivos específicos nos termos da lei. Detalhe, esse direito não foi aplicado aos empregados domésticos, por uma razão bem simples. Pela própria natureza da função, a função de empregado doméstico ainda é dominado em 90% pelas mulheres. Os homens, quase sempre, quando exercem uma atividade doméstica, é da porta da casa para fora, como jardineiro, piscineiro, motorista ou vigia. Mas a maioria das empregadas domésticas que trabalham dentro da casa da família, por uma questão da própria natureza da função, trabalhar dentro da casa, cuidar de criança e etc., acaba sendo ainda um mercado de trabalho dominado pelas mulheres. E em virtude disso, o nosso legislador entendeu que não precisava dar mais incentivos nessa profissão especificamente para o mercado de trabalho e as mulheres ser ainda mais ampliado. Ok? Então, esse direito não foi aplicado aos empregados domésticos. Seguindo adiante, vamos falar um pouquinho de aviso prévio, inciso 21. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Atenção! O aviso prévio não necessariamente será indenizado, ele pode ser gozado. O aviso prévio consiste em notificar o empregado, no mínimo, com 30 dias de antecedência, para que ele possa, de que ele vai ser desligado da empresa, para que ele já possa começar a procurar um novo emprego. A partir daí, será dado a ele uma diminuição na sua jornada de 2 horas diárias ou 7 dias corridos, para que ele já possa iniciar a procura de um novo emprego. Mas se essa comunicação ela não é feita com antecedência mínima de 30 dias, ela deve ser indenizada. Cuidado, a maioria dos brasileiros acha que a indenização equivale a 1 mês de salário. Isso não é verdade. É possível perceber do próprio texto da Constituição que essa indenização ela é
proporcional ao tempo de serviço. Esse nosso pensamento de que é um mês de salário fixo, ele veio porque isso aí é uma norma que depende de uma lei. Voltem ao texto da Constituição, vamos ler de novo. Ele fala, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo de no mínimo 30 dias nos termos da lei. Em outras palavras, para que ele fosse pago de forma proporcional, tinha que ser criada a lei. De 1988 até 2011, a lei não existia. E por causa disso, a gente pagava o mínimo que a Constituição prevê, que são 30 dias de trabalho. Em outras palavras, na prática, de 1988 até 2011, toda vez que alguém era demitido sem a comunicação prévia, ganhava um mês de salário. Mas na teoria, essa indenização ela era proporcional ao tempo de serviço. Em 2011, a lei foi criada. E hoje está lá expresso as regras da proporcionalidade do aviso prévio. Aí a regrinha é, no mínimo, 30 dias de aviso prévio, porém, a cada um ano trabalhado na empresa, a pessoa ganha mais 3 dias de indenização de aviso prévio, podendo essa ampliação chegar até 60 dias. Com mais os 30 dias iniciais, que é fixo para todo mundo, você poderia chegar a ter até 90 dias de salário indenizado por causa do aviso prévio. Para que isso aconteça, você teria que ter trabalhado na mesma empresa por pelo menos 20 anos. Você teria os 30 dias iniciais de aviso prévio, que é igual para todo mundo, e mais até 60 dias proporcionais ao tempo de serviço. No mínimo 30, no máximo 90. 30 mais 60, 90 dias. A ideia é, quanto mais tempo você trabalhou na empresa, mais você vai ter direito de receber de indenização. Então, se cair na prova, o aviso prévio, ele é proporcional ao tempo de serviço. Agora, o mínimo que nós podemos aplicar é de 30 dias, ok? Esse direito já pertencia aos empregados domésticos e mesmo depois de 2013, ele continua a ser um direito dos empregados domésticos. Seguindo adiante, vamos para o 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Isso não tem muito o que explicar. É importante salientar que essas normas de higiene, saúde e segurança, para reduzir os riscos inerentes ao trabalho, ela também foi aplicada aos empregados domésticos desde 2013. O inciso 23 fala do adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, que é o chamado adicional de insalubridade, de penosidade ou de periculosidade. Bem, esses adicionais estão previstos em lei, o que é atividade perigosa, insalubre, penosa e o percentual que é pago a título de adicional. Isso não vai cair na prova, nós só temos que saber que é devido aos trabalhadores urbanos e rurais esses adicionais. Mas uma coisa é importante, o nosso legislador, ele não previu esses direitos de adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade aos empregados domésticos. Por quê? Porque nenhuma atividade doméstica pode ser insalubre, perigosa ou penosa a ponto de justificar o adicional. Por mais que haja um grau de periculosidade, de insalubridade ou de penosidade em qualquer função, não é isso que gera o adicional, e sim aquela insalubridade maior, aquela periculosidade fora do normal, a penosidade fora do natural. Aí sim a gente faz jus a receber o adicional. Por exemplo, o risco de uma pessoa que trabalha num posto de gasolina é muito maior do que o risco de uma pessoa que trabalha em casa. Então, esse profissional que trabalha num posto de gasolina, o frentista, ele ganha um adicional de periculosidade porque os riscos, eles são muito maiores do que as das demais profissões, ok? Empregados domésticos não fazem jus, não têm direito a adicional noturno, perigoso ou insalubre. Continuando. Inciso 24 fala de aposentadoria, né? A aposentadoria, especificamente, é um direito que não é só do empregado. Ele é um direito que inerente a todos os trabalhadores, mesmo autônomos, eventuais, os trabalhadores em geral têm direito à aposentadoria, inclusive os empregados domésticos. O próximo, inciso 25, fala da assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade
em creches e pré-escolas. A ideia natural é que as famílias tivessem o acesso a deixar os seus filhos em creches e pré-escolas até os 5 anos de idade, para que a mulher pudesse voltar ao mercado de trabalho. Então, muitas mulheres acabam tendo que largar o emprego porque não tem com quem deixar os seus filhos pequenos, bebês, menores. E a ideia é que o governo desse essa creche, esse ensino pré-escolar até os 5 anos de idade. Cuidado na prova que muitas vezes cai até 6 anos de idade. Por quê? Porque inicialmente a regra falava até 6 anos de idade. Depois nós alteramos e passou a prever 5 anos de idade em creches e pré-escolas. E desde 2013 esse direito passou também a ser um direito aplicado aos empregados domésticos. O próximo inciso, que é o inciso 26, que reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho. Nós já falamos, das convenções e acordos coletivos, mas só recapitulando. Convenções coletivas de trabalho são aquelas negociações feitas entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos patrões, enquanto que os acordos coletivos de trabalho são aquelas negociações feitas entre o sindicato dos empregados e uma empresa apenas. O que diferencia é o âmbito de abrangência de cada um desses acordos. Na convenção, como há participação dos dois sindicatos, Sindicato dos Empregados, Sindicato dos Patrões, ele tem validade para toda a categoria regida pelos dois sindicatos. No caso do acordo coletivo, ele tem uma abrangência menor, porque a participação do Sindicato dos Empregados, mas uma empresa apenas. Então, o que é decidido nessa negociação tem validade para a categoria que trabalha na empresa, especificamente, que foi partícipe, que participou desse acordo coletivo. Então, a ideia agora é que a gente reconhece os acordos e convenções coletivas de trabalho e, desde 2013, eles passaram a ser também um direito dos empregados domésticos. Então, pessoal, vamos parando por aqui, mas no próximo vídeo a gente retoma os direitos sociais trabalhistas. Até a próxima!